Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Eu sou a professora Milene Manfrinato e hoje nós vamos estudar a disciplina de História do Direito e Antropologia Jurídica. Disciplina essa importante para sua formação acadêmica. Por quê, professora? Porque através dessa disciplina nós vamos conhecer alguns contextos jurídicos de ordenamentos antigos que influenciaram o nosso atual ordenamento jurídico brasileiro. E quais são esses ordenamentos? Quem influenciou o nosso atual direito? Bom, primeiro dele, nós temos a civilização grega, segundo, nós temos a civilização romana e nós temos a Idade Média, que foram três períodos históricos que conseguiram influenciar a formação das nossas normas jurídicas brasileiras atuais. Mas para que a gente consiga entender a magnitude, o funcionamento dessas três esferas, nós vamos estudar de forma separada algumas características dos três períodos distintos até nós chegarmos no atual estágio no qual nós nos encontramos, que é do direito atual que nós temos. Diante disso, hoje, então, a gente vai falar sobre a civilização grega. O que vocês precisam saber? Quando a gente fala em civilização grega, nós podemos dizer que esses são um dos povos mais antigos nos quais nós temos na história da humanidade. E esse povo, ele já começou lá no período de 1638 a 1558 a.C., eles já começaram a se organizar de forma jurídica, criando alguns estatutos, alguns regramentos que faziam com que as sociedades naquele período tivessem ordem e tivessem um progresso, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a civilização grega, ela é antiga e ela é altamente reconhecida por suas contribuições na cultura, na filosofia e, obviamente, no direito. Embora os gregos antigos eles não tivessem um sistema jurídico unificado e moderno, as práticas criadas, ou seja, os conceitos legais criados nesse período influenciaram significativamente o direito ocidental. Nós podemos dizer que nós estamos dentro de um contexto ocidental e esse contexto teve influência do período da civilização grega. Então, para que a gente consiga entender quais foram os regramentos e o funcionamento desse sistema jurídico grego, que é o primeiro que nós estamos vendo, nós precisamos entender quais são as duas modalidades de sistemas jurídicos que eram praticadas naquele período. Nós temos duas modalidades, então. Primeira modalidade, Atenas, e nós temos a segunda modalidade, que seria o período de Esparta. O que era Atenas? Atenas era uma cidade-estado, ela é influenciada pela Grécia Antiga e ela desenvolveu um sistema jurídico complexo. A criação das leis em Atenas é frequentemente atribuída a Solon e data de 1638 a 558 antes de Cristo. De 638 a 558 antes de Cristo. Solon ele foi um legislador e um poeta que implementou reformas significativas para reduzir a tensão social e econômica. E as reformas que ele trouxe, então, para trazer essas modificações sociais, modificações econômicas para organizar a sociedade foi, primeira, a Senchantèia, que é o cancelamento das dívidas e a libertação dos escravos por dívidas. Então, naquele período, nós podemos dizer que nós tínhamos a prática da venda do ser humano. O ser humano, ele era mercantilizado. Nós não tínhamos a proteção dos direitos da personalidade como nós temos hoje, que nós sabemos que nós não podemos sair comercializando parte dos corpos e muito menos seres humanos em si. Porém, naquele período, pessoas que não eram tidas como pessoas na civilização grega, elas eram vendidas como escravos, ou elas em algumas situações possuíam dívidas e quando elas não conseguiam pagar essas dívidas, elas eram tidas como escravas para poder suprir o valor das dívidas que eram realizadas. E a primeira modificação dentro desse contexto de organização social foi a Senchantèia, que era o cancelamento das dívidas e a libertação dos escravos por dívidas. Olha que interessante. Então,
Solon, quando ele traz aí essa chanceteia, ele vê a possibilidade do quê? De trazer uma liberdade, de reintegrar a liberdade desse ser humano que tinha perdido sua liberdade em detrimento de alguma dívida. Então, nós podemos dizer que essa foi a primeira contribuição dentro do contexto de Atenas. Depois, nós tivemos a criação do Tribunal Popular, um tribunal no qual os cidadãos eles podiam julgar os casos. Ou seja, quando alguma situação acontecia dentro dessa sociedade, e essa situação ela era tida como vexatória ou como moralmente ilegal, elas eram levadas a julgamento. E por meio dessa criação desse tribunal popular, como o próprio nome diz, quem julgava os casos ali apresentados eram as próprias pessoas, os próprios populares. Essa ideia que nós temos atual de júri popular, de que as pessoas elas vão julgar o ato cometido pelo acusado, exatamente dessa forma acontecia no período do sistema antigo grego, no período de Atenas. Depois disso também, Clístenes e Afialtes, eles também foram figuras importantes na reforma das instituições políticas e legais em Atenas e eles contribuíram para a democratização do sistema jurídico. Evoluindo e passando os anos, nós saímos desse contexto de Atenas e nós entramos no contexto de Esparta, que era uma outra cidade-estado conhecida dentro do período da civilização grega. E Esparta, por outro lado, ela possui um sistema jurídico distinto, altamente influenciado por sua estrutura militar e social. As leis espartanas, elas eram tradicionais e atribuídas a Licurgo, uma figura lendária. O sistema espartano, por sua vez, ele enfatizava a disciplina e a austeridade, refletindo-se em suas práticas legais e na educação militar rigorosa dos cidadãos. Então, em Esparta, nós tínhamos um contexto de uma cidade-estado que era regrada por meio de um regime militar, vamos dizer assim, de uma forma mais simplória. E essa imposição de regras, de limite, da rigorosidade do regime militar sobre influência dos cidadãos foi o que influenciou o regime jurídico de Esparta. Então, quando a gente olha lá em Atenas, numa cidade-estado que tinha algumas flexibilizações em prol do cidadão, em Esparta já nós não vamos ter essa flexibilização, pelo contrário, nós vamos ter uma educação militar rigorosa que era atribuída aos cidadãos espartanos. E o que aconteceu nesse período? Nós tivemos o período que trouxe para nós um direito e também uma democracia. Então, em Atenas, era frequentemente celebrado como o berço da democracia. Nós podemos dizer que a ideia de democracia ela nasceu em Atenas e o seu sistema jurídico refletia uma estrutura política. A Assembleia, nesse período, quando a gente fala em democracia em Atenas, nós tínhamos uma Assembleia, assim como nós temos uma Assembleia que traz para nós alguns regramentos e faz parte da organização e estrutura do nosso Estado. No período de Esparta, nós também tínhamos. E nós podemos dizer que essa Assembleia era composta por todos os cidadãos do sexo masculino e tinha o poder de aprovar as leis. Então, no período da civilização grega, quem fazia a aprovação das leis que seriam implementadas dentro do sistema jurídico da Grécia, né, do período do grego, eram os cidadãos homens. Isso mostra para nós que tinha uma distinção enorme entre homem e mulher e evidencia que as mulheres elas eram submetidas às vontades masculinas. Nós tínhamos um sistema patriarcal onde quem tinha vontade e quem podia manifestar os seus desejos eram apenas os homens, e isso não era diferente no regime jurídico. No regime jurídico nós tínhamos então o homem também escolhendo quais eram as regras que iriam reger esse estado no qual as mulheres também viviam. Além dessa assembleia, no período da civilização grega, nós também tínhamos a Baulé. Baulé, ele era um conselho de 500 cidadãos que preparava a legislação
para a eclésia. Esse sistema ele permitia uma participação direta dos cidadãos na criação das leis e na administração da justiça. Então, se nós percebermos a organização da civilização grega, nós podemos ver que eles começaram a adotar a democracia. E o que é a democracia? É o próprio povo escolhendo como vai ser como vai se dar a organização desse Estado. E o próprio povo, por meio da participação no Baulé, por meio da participação na Assembleia, eles é quem escolhiam as leis que seriam aprovadas e criadas para reger essa sociedade. Então, por isso que a gente pode dizer que aqui na civilização grega nós tivemos o início da democracia. Mas quando a gente fala todo esse contexto, algumas orientações jurídicas aqui que a gente já apontou, nós podemos também entrar dentro do assunto dos procedimentos jurídicos. Os procedimentos jurídicos na Grécia Antiga, eles variavam conforme a cidade-estado. Né? Então, a Grécia ela era formada por cidade-estado e conforme cada cidade-estado nós tínhamos um procedimento jurídico diferente. Mas em Atenas havia uma distinção clara entre casos públicos e os casos privados. Os casos públicos, mais conhecidos como DIC, eram casos onde o indivíduo ele trazia uma ação contra o outro para buscar reparação. E os casos privados eram os casos públicos, onde qualquer cidadão podia iniciar uma ação em nome do interesse público. Interessante isso, né? Hoje nós temos o direito público e o direito privado. O direito público, ele cuida do quê? Do interesse do cidadão com o Estado. Direito privado cuida do interesse de cidadão com cidadão. Quando nós falamos no casos públicos, que é o DIC, e nos casos privados, que é o GREPE, nós também podemos dizer que essa distinção entre público e privado, essa dicotomia, essa separação entre público e privado. E a gente pode dizer que essa ideia de separação entre público e privado, hoje atual que nós temos no nosso ordenamento jurídico, é advindo também dos casos públicos e dos casos privados lá da civilização grega antiga. E os julgamentos, como eles eram realizados? Eles eram realizados por grandes júris, compostos por quem? Por cidadãos sorteados, que podiam variar de 201 a 501 membros ou mais. Olha quantas pessoas faziam parte ali da assembleia que iria fazer o julgamento dos casos que iriam julgamento. E não havia advogados no sentido moderno. Os litigantes, eles tinham que apresentar os seus próprios casos, embora pudessem contar com a ajuda de lográficos, que eram escritores de discursos legais. Então, essa ideia de advogado, que é uma terceira pessoa defendendo os seus interesses, os interesses de outra pessoa, não existia. Eram os próprios litigantes, ou seja, as próprias partes que manifestavam ali os seus interesses e as suas vontades. No entanto, eles podiam contar com os lográgrafos, que eram os escritores que conheciam das leis dessas cidades e estados e passavam a escrever discursos para que as pessoas, os litigantes, eles mesmos pudessem ler e se defender. E quais foram as contribuições filosóficas ao direito que a civilização grega trouxe? Nós podemos dizer que os filósofos gregos, eles desempenharam um papel crucial no desenvolvimento do pensamento jurídico, como, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles discutiam extensivamente questões de justiça, lei e governança. Exemplo para vocês, Sócrates, ele tinha um método dialético que influenciou a maneira de questionar e interpretar as leis e a justiça. Essa ideia que nós temos de interpretação da norma jurídica, nós podemos dizer que nasce das ideias do método dialético de Sócrates. Platão, por sua vez, especialmente na obra dele, conhecida como República, acredito que vocês já devem ter ouvido falar, ele explora a ideia de justiça e o papel das leis em uma sociedade ideal, ou seja, ele traz um contexto de qual seria uma sociedade ideal e qual seria o papel da justiça e das leis para que nós tivéssemos a harmonia entre os cidadãos dessa sociedade. E por último, Aristóteles, em sua obra Política,
ele analisa as diferentes formas de governo e a importância das leis para promover o bem comum. Então, Aristóteles ele vem falando que para que o ser humano ele consiga alcançar um bem comum e ele possa viver em harmonia dentro de uma sociedade, é necessário que leis existam, é necessário que o governo exista para que a gente consiga ter essa organização e essa harmonia. E olha só que interessante, né? Várias coisas aí que eu acredito que vocês já devem estar conseguindo assemelhar com o nosso atual direito. Mas além disso, nós podemos dizer sobre a influência duradoura da civilização grega. A influência do direito grego, ela é evidente no desenvolvimento posterior do direito romano. Então, lembra que nós falamos que nós temos três esferas? Direito grego, romano e Idade Média? O direito romano, por sua vez, foi influenciado pelo direito grego. E o que acontece? Os conceitos de democracia, de participação cidadã e justiça pública, eles foram fundamentais para ajudar na estruturação legal das outras civilizações. Então, essa ideia de participação do povo nos julgamentos, nas escolhas das leis, parte da ideia de democracia, parte da ideia de participação popular. Então, tudo isso influencia do nosso direito grego, que trouxe influência para o nosso direito, e atualmente nós também pensamos dessa forma, por meio da democracia, por meio da participação do povo no voto, no próprios julgamentos. Hoje, né, nós sabemos que os casos, os crimes contra vidas, que são crimes que vão ser julgados pela participação do povo, tudo isso por influência da civilização grega. Então, em resumo, o que vocês precisam saber? Que a civilização grega, através das suas cidades-estados, como Atenas e Esparta, elas estabeleceu um fundamento jurídico que contribuiu e influenciou o pensamento e as práticas legais por milênios. Suas contribuições filosóficas e práticas ao direito permanecem vitais para a compreensão da justiça, da governança na sociedade contemporânea. Então, a gente pode ver alguns contextos jurídicos que nasceram na civilização grega e que são ainda implantados atualmente no nosso direito moderno, no nosso direito contemporâneo atual, ok? Então, hoje nós falamos um pouquinho da civilização grega. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a civilização romana ou o direito romano e por sequência, nós vamos seguindo aqui o nosso conteúdo. Beijo e nós nos encontramos na nossa próxima aula.